mudou, eu enxergo as coisas um pouco diferentes, assim, eu capto coisas que eu não percebia antes. E aí, uma das principais coisas que eu vejo que eu capto é que tu não tem cabelo, assim, eu não vejo o cabelo ou o nariz, o que eu vejo é um borrão marrom que tem uma iluminação aqui, basicamente toda essa parte aqui é um preto, eu não consigo distinguir nada. E eu não vejo o teu nariz, eu vejo um borrão preto aqui que está fazendo um contraste com essa superfície que está em cima e está recebendo essa luz e gerando toda essa, todas essas coordenadas que faz com que eu enxergue aquilo que a gente chama de nariz. E se me dissessem para desenhar o nariz, eu ia fazer linhas, sabe? Não tentar enxergar essa contraposição de luz e sombra e tudo mais. E aí, pensando nisso, eu falei lá no grupo mais ou menos disso, no seminário, e eu disse que tinha muito de perceber aquilo que, a impressão que a imagem te passa, sabe? A impressão que eu tenho quando eu te vejo com relação às formas que eu tô vendo. Mas aí me surgiu a dúvida de que eu estava falando sobre desenho realista, mas essa questão da impressão também tem muito a ver com o impressionismo. E aí vocês falaram do surrealismo também, e disseram que era uma forma. Eu não lembro o que vocês falaram exatamente, mas me deu a impressão de que era algo mais libertário, assim, de se libertar de padrões e simplesmente criar uma outra realidade e tal. Eu Uhum. achei interessante porque essa questão da idolatria estaria muito relacionada ao fascismo também. E se eu fosse falar das impressões, eu acharia interessante entrar nessa questão da arte realista e que implicaria também, a meu ver, na questão do impressionismo. E são três movimentos que eu gosto. Então, seria essa relação que eu tinha pensado. Agora entendi. Agora fez todo sentido. Que interessante, depois que você começou a fazer o curso de as nossas conversas aqui sobre desenho, você começou a ver o mundo a partir de termos de linguagem, de termos de síntese gráfica. Quando você diz que não vê cabelo, não vê sombra, quer dizer que você já não desculpa, que você está abstraindo a figura em si, mas já convertendo visualmente, já fazendo a síntese visual do que você está vendo. Isso, Vitor, isso é desenhar. Se você agora decidir, por algum momento, pegar um lápis e metabolizar essa síntese visual que você tem na cabeça num papel, nessa parede, numa madeira, numa tela, isso é uma parte do processo do desenho. E, na minha opinião, é uma parte assim relativamente secundária. Por quê? Porque ela depende da primeira. A Uhum. síntese é visual. Se você não faz uma síntese visual, você não consegue trazer a coisa, o teu objeto, o teu modelo para dentro aqui, não consegue visualizar ele dentro da tua cabeça, você não tem o que expressar com o lápis, com o carvão. Não tem como só olhar lá e reproduzir aqui, não existe isso. Olhar o modelo e reproduzir aqui. A relação está errada, né? Você olha o modelo e nesse olhar, isso é passar uma experiência visual, no momento que você está olhando, né? Nesse momento de olhar, há um modo de olhar que é o modo, digamos, desenhístico, o modo, sei lá, Uhum. artístico, né? Que é fazer isso que você faz, exatamente o que você descreveu aqui no início do nosso encontro. Olhar em termos de linguagem, ou seja, você já está sintetizando na cabeça aquelas formas. Como você já sintetizou, isso aqui é uma sombra, isso aqui é uma mancha, etc., isso aqui é um limite, não sei o quê, você só, se quiser, você faz o registro gráfico disso num Uhum. desenho, num papel, ou registro plástico numa tela, numa argila, numa cerâmica, aí é qualquer coisa, não faz a menor diferença. Aí o que você vai precisar saber é o ferramental técnico da categoria que você escolher. Se for gravura, tem que conhecer de como imprime, imprimação, gomas, entintamento. Se for Uhum. desenho, tem que entender as técnicas do uso do carvão. Se for o óleo, como a gente já estudou, né? Entender ali a mecânica do óleo, a cortina da pintura e tal. Mas assim, entende que é outra coisa? Que o desenho está no momento anterior, numa etapa anterior, Uhum. que é aqui. Ele é uma relação Uhum. muito direta, puramente experiencial com os seus modelos. E isso tem tudo a Uhum. ver com o tema que a gente vai abordar aí e com esses movimentos artísticos que você pede para eu discorrer hoje. Porque essa grande passagem do realismo
até o surrealismo, esse é mais ou menos o arco que você tem interesse, né? O realismo. Daí no meio, o ponto máximo do arco, que é o impressionismo, que desemboca depois no surrealismo, né? Depois de algumas décadas e alguns desdobramentos, mas fatalmente esse arco começa no realismo e desemboca no surrealismo. Eu acho que não teria como ser diferente. Ou seja, o surrealismo é uma certa derivação do impressionismo, que por sua vez é uma certa derivação do realismo. O que está em jogo aqui em todo esse arco é a relação do artista, do sujeito como um todo, antigamente que chamava o ser humano, né? Essa abstração que é o ser humano, e nós, como estudamos um pouquinho de filosofia, sabemos que não existe, né? Que é uma ilusão, um delírio, chama entender o ser humano. Existe o Vitor, o Gustavo, etc. Né? Então, a relação do sujeito com o mundo. Se essa relação se dá num plano ainda visual, escópico, é porque a gente está trabalhando aí com essas artes, digamos, modernas, né? Pré-pós-modernas. E o que importa é isso, a relação do sujeito, que é o artista, com o mundo, se dá mediante o olhar. Então, é a problematização dessa relação que vai criar o realismo, a problematização dessa segunda percepção vai criar o impressionismo, a problematização dessa vai criar o surrealismo. Mas vamos falar sobre isso. A ideia é que o modo como eu entendi a tua ideia, daí tu me disse se é isso mesmo, para o artigo, lá para a apresentação, né? É que o teu professor estuda a imagem, a atitude das imagens na contemporaneidade como uma certa idolatria, as imagens são quase fetichizadas, e você entende que o desver, que é o nosso papo aqui, pode desconstruir essa visão idolátrica, fetichizada das imagens, porque ele reconstrói justamente a disposição do artista em relação às imagens. É um modo de processar a imagem que é como uma sacralização positiva, e não uma fetichização. Eu entendi dessa forma, não sei se bate aí com o que você pensa. Não, é isso mesmo. Tu falou que ele estuda a relação da imagem. Eu não sei se dá para dizer que ele estuda a relação da imagem, porque o trabalho dele trata da racionalidade idolátrica, e no entendimento dele, a racionalidade idolátrica implica numa fetichização de uma imagem formada na realidade, daí aquilo lá, que a pessoa passa a ver a imagem como a realidade em si e não como uma transposição da realidade. Passa a viver em função da imagem. Entendi, perfeito. Mas porque ele trata de muitas coisas no livro dele, a gente não vai ler o livro inteiro, mas trata de muitas coisas, eu não sei quais os limites do que ele trata. Como chama o professor? É Ricardo Tim de Souza. Acho que você já me falou dele, né? Eu lembro do sobrenome Tim. Entendi, é porque ele está tratando da racionalidade, quer dizer, uma disposição muito mais abrangente, né, do que só uma relação escópica com o mundo. Pode crer. E é ele que usa o Flusser como né, a referência bibliográfica? É um deles, porque ele usa vários outros também. Sim. Não, eu pensei nas imagens por causa do Flusser. Porque o Flusser é meio da área do design, né? Interfaces, design, filosofia e etc. Eu conheço o Flusser pelo design. Quem me apresentou foi o Ivan Zanzucchi, o Marcos Beccari, que falava muito do Flusser, o Daniel Portugal. Mas tem uma frase do Flusser que eu até separei aqui para te ler. Olha que incrível, como ele faz essa conexão entre o que é uma racionalidade, justamente, pensando assim, a partir do pensamento do teu professor, né, o Tim, e a relação que a gente tem com as imagens. Olha que frase incrível. Eu tenho ela aqui, é do livro Gestos, porque eu usei como a epígrafe de um capítulo de um livro de poemas meu. O capítulo chama Anatomia. Compósito entre anatomia e omnia, né, que é tudo no latim. Essa frase é do Flusser. Os termos que descrevem as fases de tal gesto, por exemplo, aprender, compreender, manipular, produzir, informar, todos adquiriram com o tempo significação abstrata.
Mas a observação do gesto demonstra terem sido tais termos abstraídos de movimentos manuais concretos. Para compreender como pensamos, devemos observar as mãos, como os dedos movem, como o polegar se opõe aos demais dedos, como a mão se abre em palma e fecha em punho, como a mão direita espelha a mão esquerda. Olha que genial, ele vai do movimento, do gesto em si, e a partir disso as derivações em sentidos abstratos, que são esses manipular, compreender, apreender, ou seja, todos esses verbos que estruturam nossa experiência do mundo, portanto, nossa racionalidade, no sentido amplo, vem de movimentos gestuais, vem do próprio corpo, em última instância, que a gente perdeu, né? Já se perdeu esse elo, esse vínculo, assim. E o Flusser, acho que ele se empenha em encontrar isso, né? Então, olha só, acho que entendeu, eu acho que esse arco de movimentos foi uma boa escolha, porque entender esses 3 movimentos, eu acho que nos habilita a entender o que veio depois, ou seja, todo o complexo aí pós-moderno. Porque é meio a implosão de tudo isso, ou a desconstrução de tudo isso, para ser mais preciso, que gerou o pós-modernismo, né? O realismo, para mim, é o movimento mais importante, assim, por esse didatismo que ele apresenta. O realismo é o mais importante movimento para a gente entender o que veio, toda a história da arte. Porque para se chegar naquela mimesis, foi preciso um longo percurso, enfim, que envolve uma história gigantesca da arte, mas quando se chega no realismo, é a partir dele, das considerações que deram origem ao realismo, que os movimentos conseguintes vão se contextualizar. Então ele vai meio que ser a coordenada central para o que veio depois, né? Porque assim, a gente sabe que o realismo foi uma certa decorrência, ele próprio, de era um ambiente assim entre o romantismo e neoclássico que coabitavam e disputavam, né? Havia uma franca disputa na Europa, obviamente, especialmente na França, entre esses 2 movimentos, romantismo e neoclassicismo. Os líderes de ambos os movimentos teriam sido, certamente, o Ingres, Jean-Auguste Dominique Ingres, chefe da escola neoclássica, digamos, desse período, e do romantismo, obviamente, do Delacroix, que foi discípulo do Géricault e etc., né? E, inclusive, eu já vi reproduções de charges do jornal, cartoon de jornal, que representam os 2, assim, duelando. Caricatura dos 2, sabe como? Muito interessante. Lembro de uma delas, mais de uma. Uma delas era o Ingres com uma pena, empunhando uma pena e lutando como se fosse uma espada, com o Delacroix segurando um pincel. É genial, cara, porque é a síntese do que é o linear, que é neoclássico, e o pictórico, que é o romantismo, né? As disposições, digamos, espirituais em relação à arte eram praticamente opostas, românticos e neoclássicos, né? Embora eles se encontrassem num certo ponto, mas isso é uma reflexão à parte, eles eram frontalmente opostos, eram declaradamente inimigos, porque pensavam o mundo de forma diferente. Então, portanto, pensavam a arte de forma diferente. Bom, a gente não vai entrar nessa discussão, porque daí seria muito longa. O que nos interessa aqui é pensar que é desse contexto específico que brota o realismo, especialmente com Gustave Courbet. Eu gosto de colocar o Courbet como sendo o artista central desse período, né? Embora haja outros, Millet e tal, acho que o Courbet é o cara, é a inteligência por detrás, é quem conseguiu dar um contorno quase que estético propriamente, né? Porque ele estava fazendo. E veja aqui, então o realismo vai surgir num contexto onde você tem duas disposições distintas sobre a arte. E aí surge o realismo. O que explica isso? Olha a diferença, Vitor, isso que é bom ter em mente. Enquanto Ingres, Delacroix e seus seguidores estavam preocupados com regras da pintura, com disposições do artista
portanto, subjetivas em relação à pintura, ou seja, eles viviam num puro idealismo. Esse é um ponto de encontro entre as duas escolas. É idealismo puro. Romantismo nem precisa explicar porque que é idealismo, e o neoclassicismo mais ainda, é o idealismo puro. Eles estavam vivendo um renascimento imaginário, uma renascença imaginária, né? O Angre, por exemplo, só para citar agora que me ocorre de memória, ele ganhou o Grande Prêmio de Roma. Era o prêmio mais disputado na época, como aqui no Brasil os artistas brasileiros disputavam também a caixinha do imperador, disputavam a viagem à Europa. Então eles se esforçavam, pintavam uma tela, se fossem ganhadores de um concurso, de um pleito ali realizado pela academia, eles tinham passagem e bolsa para estudar, né, no exterior. E os franceses da época, o objetivo era o Grand Prix de Roma, ou seja, era ir a Roma estudar. Por que a Roma? Porque é na Itália que estão os movimentos, o legado do Império Romano. Ali que o impressionismo, que a Renascença nasce. Então, veja como é idealista. Os sonhos dos neoclássicos era ir à Itália para ver de perto os movimentos da Renascença, de 400 anos atrás, que, por sua vez, era um renascimento da Grécia de 2000 anos atrás, entendeu? Então, assim, puro idealismo, não precisa nem... A tela do Angre, que ganhou o Grande Prêmio de Roma, foi uma reconstrução minuciosa, quase arqueológica que ele faz, de uma cena... eu tenho a imagem na cabeça, é um homem chorando aqui, a morte da... O Davi faz o juramento dos Horácios, o Angre faz uma tela que é uma passagem do contexto romano, onde ele faz uma reconstituição, são os mínimos detalhes do cenário romano, dos personagens, das vestimentas, é impressionante. O que o realismo apresenta de novo? A relação do artista passa a ser não apenas a relação do artista com a arte, mas a relação do artista no mundo e com o mundo. Qual mundo? O mundo real. Não o mundo idílico do Parnaso, do neoclássico, nem o mundo orientalista do romantismo idealista do Delacroix. Entende? Por quê? Porque nessa época em que concomitantemente duelavam neoclassicismo e romantismo, estava se vivendo a Revolução Industrial. É um completo anacronismo. Um completo anacronismo. É algo assim bizarro, olhando retrospectivamente. Na época talvez fizesse sentido, porque assim, o Angre foi discípulo de Davi. Ele conheceu Davi, entendeu? O grande Davi. O Delacroix foi discípulo do Géricault, o grande Géricault. Então, assim, para eles fazia sentido essa disputa. Só que no mundo real daquele período ali, revolução industrial, brother, entendeu? As crianças estavam sendo exploradas em fábrica e os caras estavam reconstituindo cenários idílicos totalmente bizonho, entendeu? É um anacronismo que hoje, inclusive, existe ainda, né? Hoje ainda existe, sei lá, um contexto aí no Brasil, inclusive, né, de pessoas que ainda se acreditam, assim, num mundo neoclássico, não sei, parnasiano, muito louco, né? Bom, aí vem o Courbet, que não por acaso, a informação importante, as pessoas não sabem, o Courbet era comunista. Na época não tinha essa contorno tão nítido assim, mas ele era um socialista, se não me engano, sansimonista, que é o chamado comunismo primitivo, né? O que Marx vai fazer justamente nessa época é pegar todas essas escolas e reunir, ver o que elas têm de bom e de não tão bom, e daí construir o que ele chama de socialismo científico, né? O materialismo. Por quê? Porque tinha muitas escolas que eram ainda muito idealistas, como era a do Courbet. Eu acho que ele era sansimonista. Mas, de qualquer forma, o princípio é o princípio socialista. Né? Defendia organização comunal, distribuição dos bens de produção, os meios produtivos, etc. E tal, né? Ele tinha uma atuação forte política, que é muito interessante, né? E que explica um pouco essa atitude ética, essa ética do Courbet, explica o surgimento do realismo. O que acontece é que ele sempre entrava no grande salão da época. O Salão Parisien, que era o salão, era a bienal deles da época, né? A documenta deles, e acho que era anual, ou bianual,
era que ali que dizia quem era artista e quem não era artista. Então, se você entrasse no salão, você recebia encomendas, você ia para, né, recebia publicidade, ficava famoso, e ali você era chancelado, ali você era artista. Se não entrasse no salão, sinto muito, meu amigo, teu caminho é outro. O que era uma ditadura, né? O salão francês era uma ditadura, totalmente. Como talvez as bienais sejam também um pouco, né? Talvez, não estou afirmando nada, só estou eventualmente observando, né? Mas olha que curioso, num determinado salão, eu vou ficar te devendo a data. Isso aí tu procura no Google, tá, Vitor? Porque essa data não me escapa. É 1860, entre 1840 e 1860. É metade ali do 19. Ele manda suas obras para o salão, como sempre, e tem uma surpresa, porque todas as obras normalmente eram aceitas, todas as pinturas que ele mandava. Nesse ano foram aceitas, menos uma. Uma tela foi recusada. E essa tela era muito cara para o Courbet, que era chamava o Ateliê do Artista. É uma tela famosa, não sei se tu tem na cabeça, senão eu vou te mandar aqui pelo chat. Acho que não. Ah, beleza. Então dá para ver os detalhes, né? É uma tela gigantesca. Uhum. Justamente o fato dessa tela ser gigantesca que causou a recusa dos jurados do salão dessa tela do Courbet. Sabe por Uhum. quê? Não era particularmente por nada da tela em si, mas pelo tamanho. Porque nessa época o salão dividia seu poder assim entre os românticos e neoclássicos, ele era majoritariamente neoclássico e, portanto, seguia as normas neoclássicas. E tinha uma norma muito clara e muito objetiva que o Courbet e todos os pintores sabiam. Grandes dimensões só eram assim de bom tom utilizáveis para temas sacros, religiosos, épicos, históricos e eventualmente assim monárquicos, né? Que é épico também, porque a história era a história da monarquia. Isso aí é no período da Restauração, se não me engano, logo depois do fracasso da Comuna de Paris. Veja que é um contexto altamente urbano, revolucionário que estava acontecendo em Paris, e o Delacroix e o Ingres falando em abstrações imaginárias e subjetivismos, né? Por isso que o Courbet é muito preciso nesse momento. Aí ele faz essa tela e manda para o tal salão. Dá uma olhada na tela, no meio da tela está o próprio Courbet pintando, tem ali uma mulher nua, que seria assim uma modelo, né? Muito curiosamente, porque ela é assim, é uma modelo, mas ele não está pintando um nu. Ele está pintando uma paisagem, o que é curioso, né? Tipo, convida a modelo para posar nua e pinta uma paisagem. É porque ali ela é uma representação, uma certa alegoria das musas, a musa da pintura. Só que veja como é uma mulher de carne e osso. Não é uma representação mais abstrata, idílica, idealizada, né? Como o neoclassicismo fazia. E aí tá o sujeito, o artista pintando, e ao redor dele tá um certo assim panorama interior do Courbet, um panorama íntimo, subjetivo, porque ele dispõe todas essas pessoas são conhecidos dele, amigos, familiares, amantes, pessoas importantes. Lá no canto extremo direito tem um sujeito sentado lendo, aquele ali é o Baudelaire, o poeta que era amigo pessoal do Courbet. Então ele faz uma reconstituição imaginária muito bonita até, né? Assim, como situando no seu ateliê, como se fosse um espaço imaginário, um espaço afetivo dele, e materializando isso. Então ele representa as figuras como que é muito bonito, só que foi recusado porque nesse tamanho aí era inaceitável se fazer uma tela com um tema subjetivo, individual próprio do artista. Entende o lance? Ou por quê? Porque a vida e a experiência real do sujeito não podia ter dignidade suficiente para ocupar um espaço pictórico tão grande. Porque esse tamanho só para temas sacros ou épicos. Quando o Courbet faz esse gesto, que foi revolucionário, que dá origem ao realismo. Ele tira todas as obras dele que tinham sido aceitas no salão, vai lá, bota embaixo do braço e sai, aluga um pavilhão, eu acho que é até perto de onde estava rolando o salão, e abre a sua própria exposição. E foda-se o salão. Essa foi conhecida como a primeira salão de refusés, né? Salão dos recusados.
Antes dos impressionistas, veja bem. Antes dos impressionistas. Que é mais famoso, né? Os salões recusados, a gente sempre pensa no salão impressionista, mas não. Décadas antes foi o Roubaix que criou isso, né? De ter a coragem, né? Esse ato arrojado de ir lá no salão retirar as obras e expor junto com essa daí, o ateliê do artista, as outras que tinham passado no salão. E isso, obviamente, deu mais sucesso que o salão, porque quando tem treta e fofoca, todo mundo vai para fofoca, lógico, que nem o salão impressionista, né? No começo ele não foi visto, mas depois ele fez enorme sucesso. E foi um marco na arte. Por quê? Porque denotava sintetizava uma série de coisas. Uma disposição do artista de colocar a sua própria vida pessoal e, portanto, sua observação direta da realidade circundante na pintura. Introduzia a dignidade desse mundo subjetivo, porém real, do artista na arte, ou seja, mudava a posição do artista, entende? Muda totalmente. Agora não é um artista como os neoclássicos e românticos, pensando em como fazer ou como não fazer a arte, regras disso, regra daquilo, quais os temas, quais... Não tem nada disso. É o artista no mundo. Isso é profundamente revolucionário. É o artista no mundo e tudo tem dignidade para ser representado. Os teus amigos, os teus afetos, as pessoas que são importantes. O Bonjour, Monsieur Kubert, que é uma tela famosa dele, né? Que é só ele se encontrando com dois amigos na rua e eles dizendo bom dia. E ele, bom dia. Tem nada de grandioso nessa, mas para Courbet isso tinha uma dignidade suficiente para caber dentro da história da arte. Hoje isso é normal, banal, né? Você representa absolutamente o que quiser. Mas na época era um escândalo. E o Courbet entende que era preciso esse ato, esse gesto assim arrojado, né, corajoso, desafiador de retirar as obras do salão e fundar outro, porque era um movimento político que ele estava fazendo. E ele tinha consciência disso. Era um leitor, era um homem com sua erudição, era um homem... Então, enfim, isso dá início ao realismo, né? Tem um livro interessante, Vitor, que eu acho que a gente já falou dele, deixa eu te mostrar aqui. Que é um livro muito famoso, muito importante, assim, para a historiografia, para a arte, enfim, o meu tá caindo as páginas aqui, que é o Mimesis, né, da Auerbach, que é o título. Eu só conheço essa edição, mas que é uma da perspectiva, né, mas eu acho que deve ter edições mais novas, essa aqui é meio velha, a minha já está tudo anotada. Bom, nesse livro aqui ele faz um estudo muito... O Auerbach tem uma história impressionante, né? Ele foi contratado pelo Atatürk, que é o grande líder da Revolução Turca, a morar um tempo na Turquia para fazer o programa de uma biblioteca. A Turquia tinha vivido sobre o regime de Muhammad III, se não me engano, estava há séculos eu não sei agora se era um sultanato, acho que era um sultanato. E o Atatürk liderou um exército de libertação e faz uma revolução, né? Isso é a década de, puxa vida, agora 60, talvez 40, 20, não sei. Também dá um Google o Google que serve para essas coisas. E o que ele faz é o seguinte, é fazer um grande programa cultural e de criação de uma república turca, que até hoje, né? Tem estátuas, meus pais estiveram lá há pouco na Turquia, antes da pandemia, claro, e me falaram, lá tem o nome dele aparece, tem estátuas, tem monumentos, praças, o nome da Atatürk. Enfim, mas o Auerbach fica lá e fica estudando para fazer e constrói assim, uma enorme bibliografia e um programa do que seria uma biblioteca assim, digna, né? Importante, a altura e tal. Consta que o Atatürk, quando viu o programa, disse assim, não vamos comprar esse mundo de livro aqui, não. Daí eu, mas como assim? Não, a livro é altamente combustível, pode dar incêndio aqui, é muito quente. Eles não compraram os livros, porque eu não sei se essa história é verdade. Mas ele fica lá muito tempo e ele escreve esse livro aqui, creio que escrito em grande parte nesse contexto aí que eu falei, da Turquia, né? Então, um livro quase todo de memória, sempre porque ele não tinha os livros à mão, de consulta. E é impressionante, assim, a memória do Auerbach, a capacidade de síntese, e ele faz um estudo sobre a mimesis, ou seja, sobre a representação da realidade, mais especificamente na literatura
mas assim com grandes pinceladas na arte, na estética como um todo. Aí ele começa a ler lá desde a Bíblia, pega alguns trechos do Velho Testamento, Esaú e Isaac, depois Adão e Eva e tal, e vai construindo até esse século aí, que é o 19, do realismo. E ele vai estudando como que se dá essa construção mimética, essa relação mimética com o mundo. E por que que demora tanto, 3.000 anos de história, para se chegar no realismo? O que é muito interessante, porque por que que se passou por todo um idealismo, romantismo, todo tipo assim de mediações, né, entre o artista e o mundo, até se chegar nessa mediação direta do Courbet, que era o artista com o mundo direto, o artista representando, por exemplo, o Courbet tem outras telas famosas do mesmo modo revolucionárias, que é os quebradores de pedra, que ele representa quebradores de pedra. Ou seja, os que estavam mais embaixo na hierarquia social na época eram aqueles que quebravam pedra, veja bem. E ele acha digno de se representar isso, porque é. Ele tem uma tela que é os carregadores de. É um funeral, eu acho que é os coveiros que ele representa. Ou seja, por que, que demora tanto para o artista se reconhecer como um sujeito, cidadão do mundo, e que está num mundo de, né, onde em volta existem temas, e esses temas podem ser abordados sem uma mediação tão grande da história da arte, da tradição e tal. E é curioso porque ele chega numa conclusão, chega em várias, mas uma conclusão que é assim, que quando o mimetismo, o realismo chega, ali deveria ser uma certa revolução, assim, de avanço de consciência, porque afinal, né, os artistas, enfim, entenderam o mundo, suas relações sociais e tal. Só que daí o que acontece é o inverso, é que daí se entende um tal poder da narrativa que começa a aparecer as novelas, as grandes pastelões, entendeu? Então é um movimento oposto, de em vez de uma libertação de uma consciência, de uma geração de consciência através da literatura, o contrário. Ali que surgem as novelas, os dramalhões e tal, 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 porque eles entendem que essa narrativa tem um poder gigantesco, essa narrativa realista, digamos assim, né? Ele é meio capturado pela, sei lá, pelo que talvez os frankfurtianos vão chamar de indústria cultural, né? E que até hoje, né? Obviamente que a gente sabe, novela da Globo ainda faz sucesso, por incrível que pareça. Na era da web, novela da Globo tem audiência gigantesca, né? No Brasil, pelo menos. Realmente, infelizmente. Né? Por que isso, gente? Por quê? Por quê? E as novelas são sempre iguais. Sempre iguais. Sempre iguais. Há 200 anos. Porque nessa época é a mesma coisa, cara. Só que aguado, né? Aguado. Você pega o romance Balzac, que eu leio sempre, inclusive estou lendo, como sempre, e, nossa, ali é o romance também tem histórias assim, né? Só que tem um nível de informação violento ali. Buenas, Courbet, realismo. Essa atitude fundante do realismo, para mim, eu acho que é o mais importante para se entender tudo que veio depois e contextualizar tudo que veio antes, né? E Podemos só passar ou quer saber algo mais assim, mais específico do realismo? Que senão eu passo para o seguinte. não, não seria exatamente sobre o realismo, mas então o realismo se focaria além, ele pegaria a estética realista de retratar a figura de uma forma, de um jeito mais próximo da realidade, mas também de retratar a realidade que é vista pelo artista, ou não, não necessariamente aquele que está inserido, mas retratar o cotidiano, assim. E no caso, por exemplo, a diferença que teria com relação ao Renascimento, ao Barroco, que também tem uma estética que se aproxima das formas que a gente vê na realidade, a diferença seria que eles não tratam de temas do cotidiano, que fariam com que eles seriam movimentos diferentes, que eles fossem. Acho que a diferença dos outros e o realismo é essa, basicamente é essa daí. Teria muitas outras, né? Até no modo, o tratamento pictórico muda. Muda tudo, né? Com Como essa assim, atitude. tratamento pictórico? Se tu, só um parênteses aqui, o Ateliê do Pintor, que é essa tela que eu te mandei do Courbet, é 1855. Bem como eu disse, entre 1840 e 1870 é o período ali de surgimento e desagregação do próprio realismo, né? Ele começa e acaba. Parênteses importante.
Para mim, essa tela é o marco do início do realismo. Tá? Uhum. 1870, 1880 1800, por exemplo, 1874, 20 anos depois, portanto, do ateliê do pintor, o Claude Monet pinta sua grande obra Impressão Sol Levante, ou Sol Nascente, como Quanto tempo depois? menos de 20 anos. Então, 1855, Courbet pinta o ateliê do pintor, que para mim é o marco do início do realismo. 1874, 19 anos depois, o Monet expõe o seu Impressão Sol Nascente. Que para mim pode ser um marco do início do impressionismo, vamos dizer assim, né? Já estava maduro, mas ali é o marco porque justamente a tela onde dá o nome do bagulho, que é a Impressão Sol Nascente. 20 anos dura o realismo, portanto. Vamos dobrar, vamos dizer que ele começou antes, né? Porque o Courbet já vinha pintando. Vamos dizer que começou 20 anos antes e terminou 20 anos depois. Então, 60 anos durou o realismo. Só queria fazer esse parênteses, porque tem arte conceitual está completando 100 anos. Nenhuma arte, estilo de histórico de arte ficou tanto tempo na história, a não ser o bizantino. Nem a Renascença durou tanto tempo. Logo já veio o Barroco. O Michelangelo é prova disso. Ele faz a síntese do desenho renascentista. E ele, uma das últimas obras dele, uma das últimas não, ele com 56 anos, ou seja, no meio da vida dele, ele já pinta o Juízo Final, que é uma obra puramente barroca. Entendeu? No percurso de uma vida, o Michelangelo, um artista viu mudar o sistema pictórico, entendeu? Na arte conceitual, não. O Urinol do Duchamp é de 1917. Agora, em 2017, fizeram uma exposição aqui comemorando 100 anos do Urinol, aqui em Porto Alegre. 100 anos de arte conceitual e estão fazendo ainda, cara. É notável. Só queria abrir esse parênteses, porque sempre me deixa muito assim, impressionado como dura tanto uma arte que deveria ser assim a arte da renovação, né, do novo, né, da vanguarda absoluta. Mas eu falava do estilo pictórico, né? Quando muda essa disposição, né, do neoclassicismo para o realismo e tal, muda também muda tudo. Porque veja, não é só um ato simbólico a saída do Courbet do salão, a retirada, auto-retirada do Courbet do salão francês. Os artistas começaram a se retirar da academia. Por quê? Porque para que academia? Para ficar lá estudando gregas, frisos gregos, desenhando gessos, moldes de romanos de cópias de grego, para quê? Se o mundo está assim bombando lá fora. Revolução industrial, bicho, na França. Pensa bem o bagulho que era isso, entendeu? Tudo estava surgindo ali, entendeu? Máquinas a vapor, telefone, entendeu? É um contexto assim altamente revolucionário, muito mais do que o nosso, em termos de revolução e tal, de transformação em tão curto tempo, né? Belle Époque parisiense. Então, isso faz com que, por isso que eu digo que tem uma conexão entre o realismo e o impressionismo. Porque os artistas começam a sair da academia, ou seja, pular essa etapa de ter uma elaboração técnica, artesanal, muito que os neoclássicos tinham. Isso é inegável, né? A arte neoclássica pode falar o que quiser, mas é um tal nível técnico, de domínio, de virtuosismo técnico, que não conheço outro movimento que tenha chegado nesse pico aí. Se tiver, gostaria de conhecer até. Não vejo. Né? Por quê? Porque eles eram os legatários de toda a cozinha renascentista. Né? O grande ídolo do Ingres era o Rafael, que ele estuda obsessivamente. Né? Então, assim, o nível técnico dos neoclássicos era muito maior do que os realistas. Sendo que a gente vê as pinturas do Courbet, o desenho não é tão bom. Estou falando aqui comparado a Davi, entendeu? Comparado a Ingres, a Meissonier. O desenho do Courbet não é tão bom. Nem a pintura. A pintura comparado com Delacroix, né? Delacroix tinha uma pintura espetacular. Era um colorista espetacular. Bom, então muda o tratamento pictórico mesmo. Elas muda, né? Dá para dizer que perdem em rigor técnico,
né? Não é que fica pior, mas muda. É outra disposição em relação ao ato de pintar, né? Uhum. Porque também tem uma diferença, digamos assim, de contexto. Porque quando você está imbuído de uma mente parnasiana, pensando em Winkelmann, em Friedrich von Schele, você se dispõe a ficar anos num ateliê pintando uma tela para conseguir a grande obra, né, que tem um tratamento técnico, estético, composicional perfeito. Então, disso Uhum. resultava telas com tratamento estético composicional perfeito, né? Mas a atitude de um realista como Colbert é a atitude do artista nos movimentos sociais. Não tem tempo de ficar anos fechado no ateliê, entendeu? Estudando Uhum. rigorosamente uma composição, uma recriação de um cenário romano. Não tem esse sentido. Então, as telas são feitas mais rapidamente. Veja que Uhum. já está aí o cerne da atitude impressionista. Saí da academia, eles, quando não eram expulsos, eles próprios se retiravam da academia, os impressionistas, já estou falando agora, Uhum. passamos o movimento, né? Eles iam para a rua, não tem como estar mais na realidade do que você está no meio, literalmente no meio da rua pintando, como é o caso dos impressionistas, né? E tem um tratamento técnico que não é, absolutamente não é bom, né? São telas magistrais. O Claude Monet, que a gente citou, é um colorista Uhum. muito impressionante. Eu vi Monet e fiquei muito mais impressionado do que eu já era impressionado quando tive experiências. É uma experiência brutal, uma tela do Monet. Não sei se tu já deve ter visto lá na Europa, certamente viu obras impressionistas, né? Eu vi. Eu não tenho, sinceramente, não tem nenhuma assim que eu lembre, essa eu vi e que tenha me marcado tanto assim. Então tu não viu o Mas, Monet. pois é. Não, Ele é uma pior porrada, assim, que te eu vi, derruba. cara, que eu acho que eu vi aqui, eu não sei, eu ainda estou tentando entender o que eu curto mais, assim, o que me impacta mais. Tu tá Mas olhando eu não vi pelas muito imagens ou dele. Eu vi alguma coisa dele assim, mas lá eu acabei vendo muito mais dessa, dessas, não sei dizer todos os movimentos, mas enfim, dessas mais clássicas assim, Uhum. principalmente do Renascimento e do Barroco. Imagina o que a gente vê, assim, mais de... Pois é, mas é uma coisa. Eu lembro muito bem da experiência que tive de ver o Monet. É assim, uma porrada cósmica, porque a densidade emocional contida ali é impressionante, assim, muito. Enfim, então passamos do realismo para o impressionismo. Repetindo aí, foram menos de 20 anos, pelo menos as duas telas assim mais marcantes de ambos os períodos, tem uma diferença de 19 anos entre uma e outra, né? Em, perdão, em 74, então o Monet pinta o Sol, Impressão Sol Nascente. Você sabe que foi um crítico que faz uma piada assim com a tela, né, que dá o Uhum. nome. Ele diz, isso aí são impressões. Ele gosta disso e faz um movimento genial, né, que é mudar o sinal. Ele assume e daí vira impressionismo. Porque o nome da tela dele era isso, Impressão Sol Nascente. Eu acho que Uhum. originalmente era Impressão Sol Levante, que é uma... Uhum. Essa tela é um resumo muito prototípico de todo o impressionismo. A começar do Uhum. nome, né? Impressão. Essa é a palavra do momento. Impressão. A distância aqui do neoclássico é quase oposta. Porque se 40, 50 anos antes o movimento neoclássico ainda era mediado por uma relação quase que mitológica, idílica do mundo, o Angre, a tela que ele pessoalmente mais gostava dele próprio, é a apoteose de Homero. Então é um mundo que o artista vivia num mundo e um ideário que não era o seu de fato, era né? Daí para o impressionismo, que é uma atitude de impressão sobre a realidade, é o oposto.
Você entende a distância aí? De você viver num ideário antigo, assim, neoclássico, anacrônico, e de você ter uma impressão. Eu tenho para mim que o impressionismo é o momento, talvez o primeiro grande momento, onde a subjetividade do artista passa a ser primordial na relação pictórica, portanto, na relação técnica. É tanto que as telas impressionistas todas, você talvez aí lembre, elas são pequenas. Porque elas precisam ser pequenas. Porque como o sujeito estava pintando na rua, primeiro que era ruim de carregar. Não dava. Essa tela do Courbet aqui, que é o que a gente falava, né, o ateliê do pintor, tem 6 metros. Meu 6 Deus. metros. Até uma sala aqui, entendeu? Não dá para levar para a rua um bagulho desse, né? Os impressionistas tinham literalmente carregar embaixo do braço suas telas. Porque ele ia no parque, ia na praça, ia no campo, não sei de onde pintar, né? Argenteuil, Ouvres, aquelas são cidades camponesas do sul da França, né? Então carregava embaixo do braço. Então tinham que ser telas pequenas. E depois, era uma impressão do momento. Então, assim, você sabe que em 15 minutos muda o ângulo do sol. O sol muda significativamente em 15 minutos, né? Então você tinha que pintar uma tela muito rápido. Não dá para começar agora e ficar 3 horas pintando, porque daqui a 3 horas a luz, a paisagem vai ser outra. Você ia ter que fazer outra tela, né? Então tinha que ser realmente muito rápido. Isso tem um impacto violento no tratamento pictórico, né? Ou seja, a disposição, digamos, espiritual, ética do artista, de agora querer representar a sua impressão, não tem nada mais individual do que a sua impressão do mundo, né? Faz com que o modo de se pintar, o contato com a técnica, altere totalmente, né? O André Lotte, que era um pintor crítico francês que eu gosto muito, diz que o Van Gogh, das telas que mais precisam de restauro, o Van Gogh e os modernos é os que mais precisam de restauro. Ele diz que, se não me engano, ele diz que dentro de 150 anos, não sei se é um exagero meu, mas é assim, dentro de um tempo relativamente baixo, Van Gogh não existirá mais. Se não depender Meu Deus. de restauro muito intenso, né? Se não tiver um tratamento de restauração muito intenso. O que, felizmente, tem ainda, né? Porque eles pintavam assim meio, né, de qualquer jeito, não é assim. O óleo é uma coisa que tem um jeito de pintar. Por quê? Porque ficou só 400 anos tendo essa experiência, né? De Van Dyck, que substitui o óleo de castanheira pelo óleo de linhaça, até os impressionistas têm quase 500 anos de experiência. E o óleo tem um jeito que dá certo e um jeito que não dá certo. Ele craquela, arrebenta, muda de cor, vira uma bola. Você joga fora o bagulho, né? Os impressionistas não tinham esse cuidado porque não tem como. Eles pintavam sempre a la prima. E isso pode resultar em craquelamento. Qualquer pintor de óleo sabe disso, né? Craquela em meses a tua tela. Fica inviável, assim, uma coisa intragável. O que mais tem o impressionismo que pode nos interessar? E só porque uma coisa que eu fico curioso para entender é por que eles quiseram retratar a impressão e também não só retratar a impressão, mas eu acho que, eu não sei se eu tenho a cabeça pouco aberta, enfim, mas sinceramente, sendo bem sincero, o que eu olho, por exemplo, olhando a essa impressão, o sol nascente ou nascer do sol, não lembro agora, Uhum. mas é que se, se eu estivesse olhando pro nascer do sol, eu não veria as coisas assim se eu tivesse prestando atenção na minha impressão, sabe? Na tua, o Vitor olhando o sol nascer, é isso? É, porque porque sei lá, só não enxergaria assim. Não sei, é que eu fico pensando como é que tu vai retratar a impressão. Parece que é meio que um esforço em vão, assim. Você Vai teria tentar outra. fazer.
Você certamente teria outra impressão. É que aí que tá, eu não sei nem descrever a impressão, sabe? É meio que tentar se conectar com algo que tu nunca vai se conectar. Parece que não sei, mas parece que é um exercício em vão, assim, eu vou tentar retratar a minha impressão, só que não tem como retratar a tua impressão, porque a própria transposição da impressão vai ser retratada numa superfície plana e que sintetiza a imagem em um lugar só, enquanto a nossa impressão vem de dois lugares, sabe? Geralmente. Não sei que a pessoa tem um olho só e ainda de uma superfície que distorce a realidade de uma forma circular, assim, ou esférica, não sei. Mas sabe, isso que eu digo. Aí é que conecta-se o impressionismo com o surrealismo. Você mesmo adiantou o nosso papo aqui. Porque, assim, primeiro, você disse uma coisa muito importante aí, que a tua impressão seria diferente da impressão do Monet. Lógico. Vê como é revolucionário essa atitude? Quer dizer, com o movimento impressionista, dizia-se, declarava-se, enfim, que a impressão do artista, que obviamente é sempre subjetiva, sempre pessoal, intransferível e diferente de ser humano a ser humano, de sujeito a sujeito, é legítima de estar representada dentro no terreno artístico. Ou seja, a arte é isso, ela depende da subjetividade do artista. Até então, isso é novo no terreno da arte, não era assim? Primeiro que subjetividade nasce muito... A subjetividade moderna é absolutamente recente. Absolutamente recente. Os gregos não tinham subjetividade como a nossa. Eu vivo citando lá a Ilíada, né? E ali a gente vê como a subjetividade é absolutamente relativa. A gente conversou sobre isso, acho que em algum momento, lá no início do curso, né? Quando o Homero vai descrever, por exemplo, Aquiles se encontrando com Agamemnon no início, acho que já é o primeiro ou segundo canto da Ilíada, ele descreve que é o momento em que assim, chameja o herói, no hirsuto peito volve-se diante o fêmur, desvainha o estoque por entre os aqueus, lembeba todo. O Aquiles vê Agamemnon, ele fica com raiva do Agamemnon, porque eles brigam pelo espólio de guerra. Agamemnon quer todas as mulheres, a Briseida, a Criseida, quer tudo para ele. Aquiles diz que fica brabo e tem vontade de matar o Agamemnon. Então diz assim, chameja o herói, no hirsuto peito volve-se diante o fêmur, desbainha o estoque, a espada, e por entre os aqueus o embeba todo. O aqueus porque eles eram aqueus, né? E, enfim, essa é a tradução que eu conheço, que a do Odorico Mendes é meio complicada mesmo. Mas é muito Sabe de bonita. cabeça a passagem? Sei, assim, por entre os aqueus não beba todo, ou se o furor no coração reprima. Já meia espada cogitar sacava, eis da alva Juno que os escuda e preza, por ordem Palas desce e aos mais envisa. Atrás o aferra pela flava coma. Volta-se ele, espantado, e a reconhece pelo medonho olhar, a que vens, ó do egífero progenie, assistir aos convícios da Agamemnon. Pois tudo é claro, e hei de já fazê-lo, tem de acabar a vida esse orgulhoso. E a Deia, Olicerúlia, vim de acordo com Juno, obnitente, amiga de ambos, comedir-te e amansar. Anda, em palavras tu desabafa e a lâmina embainha. Por esta injúria tu predigo certo, ainda verás em triplo insignes prêmios. Sê-nos, pois, dócil e a paixão modera. Olha que genial a cena, cara. O Aquiles está literalmente tirando a espada para matar o Agamemnon. Só que isso ia assim fuder a guerra. Porque Aquiles era o maior guerreiro grego. Agamemnon era o chefe dos esquadrões gregos. Eles eram do mesmo time, eram os melhores do mesmo time. Se brigassem, ele era capaz de um matar o outro, acabava. Eles iam perder a guerra de Troia antes de dar o cerco final, né? Porque é o nono ano, é o último ano da guerra, a Ilíada. Aí o que acontece? Desce do céu Palas Atena. Atena, você lembra, é a deusa da sabedoria. Literalmente pega o Aquiles pelos cabelos, puxa assim e diz: não, Nanina, não, senhor, tu não vai matar ninguém agora. Segura a onda, se liga aí, porque esse aí, Agamemnon, vai ter o dele depois. Aí ele, enfim, a paixão modera e pega e vai, se interna, se fecha no navio e se retira da guerra, né? Mas não mata o Agamemnon. Quando ele volta para a guerra, ele mata Heitor e aí eles vencem a guerra e aí é tomada Troia, né? Mas enfim, olha como a subjetividade aparece aí. Primeiro que o Aquiles não fica com raiva do Agamemnon.
ele é tomado pela fúria, pelas Uhum. Erines, que eram deusas da fúria e etc. Aí não é que ele pensa bem, assim, ah, não vou matar o meu companheiro aqui, né, meu colega de Uhum. guerra, estamos aqui no mesmo time. Não, tem que do céu descer a deusa da sabedoria, puxar ele pelos cabelos e para ele não fazer. Por quê? Porque o Agamemnon, o destino dele está certo. Tinha uma deusa que era Uhum. Dite, a deusa do destino. Ela estava tecendo com as moiras lá o destino de Agamemnon, que realmente é terrível, né? Ele volta Uhum. para casa e é morto pela própria esposa, né? A Clitemnestra, se não me engano. Ele é o... Enfim, daí vai dar origem à tragédia de Orestes e Acho etc. que sim. É isso, né? Morre numa banheira, ela mata ele numa banheira, uma coisa horrorosa, assim. Enfim, mas vê como a subjetividade não é do sujeito para o mundo, não tem esse conceito. É tudo Uhum. terceirizado. Não é ele que sente, não é ele que pensa, não é ele que repensa, não é ele, entendeu? Uhum. Isso é subjetividade antes, né? Depois Renascença que começa a se esboçar uma subjetividade um pouco mais parecida, que ali na virada justamente do 19, pós-Revolução Francesa, aí sim ela se institui e tem o seu auge no romantismo. Aí é a Uhum. subjetividade do artista. Só que ainda muito mediada por temáticas históricas e etc. Né? Eles tinham aquele imaginário orientalista, o próprio Delacroix vai para o Oriente, faz aquela viagem. Era uma mediação muito mística com o mundo, transcendental, não era uma Uhum. relação direta, como no realismo. Né? No impressionismo passa a ser mais direto ainda, porque daí o Uhum. impressionismo já não é, digamos, um movimento político. Né? O Arnold Hauser, que é esse historiador que eu curto muito, aliás, se já não te aconselhei, acho que está no nosso programa lá do curso, ele tem a história social da literatura da arte. Ela é uma história da arte, né? Só que daí do ponto de vista do materialismo histórico dialético, porque o Hauser é um marxista Uhum. assumido, etc. A análise dele para no impressionismo, porque ele diz que do impressionismo para frente é o movimento burguês, é o movimento do mundo burguês, então não tem mais interesse artístico, não tem mais interesse nenhum. Ficar representando paisagens e famílias fazendo piquenique. Que Uhum. loucura, né? Pois é. E por que que seria burguês? Porque é a ascensão da burguesia mesmo, né? A burguesia Uhum. que em 1789, veja, menos de um século antes, faz a sua revolução e institui-se politicamente, na Belle Époque, ela realmente toma o poder, o mundo se torna um mundo burguês, né? Porque é nessa Mas. época ali, Vitor, tem um contexto que é bom ter em mente ali, era uma época onde Napoleão faz a revolução, instala uma república, Uhum. depois ele meio que dá um alto contragolpe, uma coisa muito louca, e se coroa imperador. Então, em vez de fazer uma república francesa, baseada nos princípios da igualdade, liberdade e fraternidade, ele cria uma ditadura imperial. Literalmente, ele vira imperador Napoleão. E daí o que acontece? Nisso há uma restauração, enfim, e daí há uma tentativa permanente de lá para cá de derrubar esse governo imperial, que depois é herdado pelo Napoleão, sobrinho do Napoleão, etc. E chega um momento que eles conseguem derrotar, chama Comuna de Paris, 1848, só que perdem de novo, eles não conseguem segurar o controle desse novo Estado francês, e a nobreza faz um movimento de restauração. Eles recoroam os Bourbons, que retomam o poder na França. Então, chega um momento que, quando acaba, de fato, a corte, quando o velho mundo, o ancien regime, que eles diziam, né, o antigo regime, é derrotado e é implementada a República Francesa, aí realmente é o mundo burguês. Essa é a instauração total do mundo burguês até hoje. Uhum. Ali acaba o velho mundo e é a burguesia mesmo. Tem, claro, Mas. alguns países europeus que continuam ainda com monarquia, né? Mas é Uhum. bizarro, né? Vamos falar sério. A Espanha tem rei, né? A Inglaterra tem rei. Morreu a semana passada o príncipe Charles, tinha gente chorando. Gente da igreja anglicana se lamentando, entendeu? Muito louco, cara. Mas é puramente simbólico, Realmente. né? Tem, assim, o condado de Liechtenstein na Europa, que é um condado, tem um conde de Liechtenstein. É esse mundo, assim, meio delirante, né? Meio, sei lá, Uhum. paradisíaco, que vive alta elite europeia. Mas ali mesmo se instaura o mundo burguês. E o impressionismo é Uhum. isso. Como a arte vai depender daí da impressão do artista, porque é impressão mesmo, é impressão física, né? É,
Então é um movimento assim não político. Uhum. Isso o Hauser tem razão, assim, não é político. É um grande movimento, é um grande, assim, uma pedra angular na arte, o impressionismo. Pedra angular. Só que não é político. Uhum. Tem um contexto muito importante que eu acho que está nesse bolo aí, que é justamente relacionado a essa impressão impressionista, que é o seguinte, essa impressão quer dizer que eles estavam atentos aos fenômenos da luz. Uhum. É nesse momento que começa não, mas nesse momento acho que os estudos de óptica estão assim no seu auge, né? Estão já popularizados, porque nesse mesmo período na França aparecem diversos sistemas ópticos que acabam dando origem a um regime de visualidade específico que sustenta o advento do cinema. Ou seja, estava se estudando como que o olho humano se processa, como que ele capta como funciona a recepção da sensibilização da retina, dos raios luminosos, né, e etc. E isso interessava muito os impressionistas. A gente sabe que tem experimentos importantes no impressionismo em relação ao estudo da cor, como o Seurat, Georges Seurat, ele foi da origem ao pontilismo, né? A ideia era que você, justapondo pontos coloridos, à distância, tem uma lei que é a lei dos contrastes simultâneos e a lei da ressonância faz com que esses pontos coloridos atuem conjuntamente e criem impressões autônomas. Então, se você quer verde, você não pinta de verde. Você faz vários pontinhos azuis azuis ou amarelos, e à distância as cores se misturam por esse efeito de ressonância. Por isso que daí ele pintava em pontinhos, né, para as telas serem vistas à distância, como um efeito óptico, enfim. Isso é fundamental para o surgimento do impressionismo. Eles têm esse contraponto na ciência, vamos dizer assim, essa base epistemológica, né, científica. Eu ia te recomendar um livro que eu acho que é absolutamente... Se você quer entender o impressionismo, hoje não tem como não estudar essa obra aqui, Vitor. Jonathan Crary, Técnicas do Observador. Tá? É um livro, a publicação dele aqui no Brasil é bem recente, é de 2015, essa aqui, que eu tenho na mão. E é o seguinte, ele reconta a história. Eu li isso aqui, assim, absurdado. Quer que eu anote? Eu já pegou. Não, tô Técnicas, anotando aqui. técnicas do Observador. Biblioteca do Observador. Jonathan, Tá. Jonathan Crary. Uhum. Depois, se quiser, eu te mando. Eu tenho o primeiro capítulo que eu escaneei. Eu posso te mandar ele. Bom, eu li o livro todo, assim, cada capítulo, assim, primeiro que ele cria uma tese, que é uma tese que ele levanta, que joga por terra o que eu sabia sobre impressionismo, o que está em qualquer livro de história da arte sobre impressionismo, e especialmente sobre a origem do cinema, né? Porque só para dar um parênteses aqui para contextualizar o livro rapidamente, é comum a gente entender que estudar o cinema como se ele fosse assim um ponto fora da curva, um evento totalmente disruptivo no regime de visualidade de então, tanto que se conta aquelas histórias, né, que os primeiros filmes, quando as pessoas viam um trem, elas saíam correndo da sala de cinema gritando porque achava que o trem ia passar em cima delas. O Crary vai desmontando tudo isso, vai dizendo que isso é tudo mitologia, não existe nada de lenda, né? Aí ele faz uma pesquisa minuciosa, profundamente abrangente do regime de visualidade de então. Então ele tem que estudar assim como se constituiu, ele vai remontar a câmera escura, século XVII. O ponto de partida dele é 1680, se não me engano, para entender esses movimentos aí que a gente está falando, contexto impressionista. Então ele estuda 300 anos para entender que houve todo um desenvolvimento na sensibilidade dos sujeitos e dos artistas e da maneira como ele se relacionava com a visão, com esse mundo escópico, propriamente. Né? Acho que esse é um autor importante para ter o estudo lá com a pesquisa com o professor, que ele deve conhecer certamente, né, o professor Tim. E aí ele diz que quando surge o cinema, ele não foi uma grande impressão, assim, porque já estava esse tipo de recepção visual, de imagem em movimento, de projeção imagética, era tão comum, pelo menos na França, que quando surge ele foi uma novidade como outra qualquer, não foi esse negócio absurdo, assim, né?
E faz todo sentido. A análise dele, nossa, é altamente convincente, erudita, fina. Esse livro é bom ler em livro de estudos, assim, viu, Guido? Eu Uhum. estudei num grupo de estudos antes da pandemia, né, que eu organizava aqui em casa e tal. E tô voltando a organizar, inclusive, esse ano virtual daí, né? Já Uhum. está convidado para participar, Legal. convocado para Tá, tá participar. bem, obrigado. Temos outras leituras daí. Tá. Bom, impressionismo. Tu quer fazer alguma interrupção aí? Hum, ah, não, Questão? só ia perguntar. É que eu não sei, eu acho que algumas respostas talvez eu meio que já tenha, sei lá. Só por que de fazer arte impressionista mesmo, que eu fico me perguntando. Mas, pelo que eu entendi, seria muito mais por a arte impressionista se faria na contraposição àquilo que veio antes, né? Não seria um movimento independente assim. Eu não estou dizendo que existam movimentos independentes. O que eu digo é que me parece muito mais um movimento que se faz muito na contraposição daquilo que veio antes, do que, por exemplo, o Renascimento, ou sei lá, o Barroco e essas coisas que as pessoas geralmente olham, pelo menos que a gente conhece, e já identificam mais aquilo com valor artístico. Uhum. Mas aí talvez entre na questão que até tu já falou uma vez, que isso depende muito do contexto social de quem está olhando, porque se acho que tu disse que se os árabes vissem o David Michelangelo, eles iam achar horrível. Uhum. Eu acho Sem assim. dúvida. Então, então acho que já. Quer ver? Vamos pensar se essa questão é interessante, só que ela é muito. Acho que ela ia envolver. O Crary faz isso em, sei lá, 200 páginas aqui. Mas tem um ponto bem simples que a mim me explica, que eu entendo dessa forma. Vamos imaginar assim, ó, que o realismo veio em contraposição aos movimentos antecessores Uhum, e o impressionismo como uma derivação do realismo. uhum, Por quê? Porque, quer ver, vamos pensar assim, se agora o artista, no realismo, vivenciava, experienciava a realidade e tentava representá-la de forma o mais imediata possível, né? É ele, bonjour, monsieur Coubert, uhum, entendeu? Então, beleza, então vamos para a realidade representar a nossa reação subjetiva com o mundo. Se uhum, você vai explorando isso cada vez mais, você chega nessa tua conclusão. Ah, não, mas a impressão do Monet é diferente da impressão minha sobre sobre o uhum, pôr do sol. O sol nascente, perdão. Ou seja, se você assume esse preceito que é realista, que é do realismo, né, que antes não tinha no mundo, de que uhum, a arte é, de algum modo, um fruto das relações imediatas do sujeito com o mundo, então uhum, vamos até as relações. Como é que se dão essas relações no mundo? No fundo, são relações visuais, que são relações mediadas pela sensibilidade da retina, aí eles já tinham estudos uhum, ópticos suficientes para entender, e que vai depender de pessoa para pessoa. uhum, Newton, por exemplo, nessa época se estudou muitos estudos ópticos de Newton e outros tantos que estavam estudando no momento, né? Mas o Newton já tinha descoberto, por exemplo, a cor psicológica, que o nosso Israel Pedrosa brasileiro vai falar, né? A cor inexistente, que é o seguinte: se tu olha muito para uma cor, para uma luz e fecha os olhos, você vê outras cores na tua mente, né? uhum, Isso é uma cor que não existe. Isso é um efeito óptico, uma cor biológica que não está no mundo, você uhum, não consegue reproduzir no mundo. Então, assim, se você for traçar uma linha do realismo para frente, ele vai em linha reta para o impressionismo. É quase que uma derivação direta. Né? Vamos pesquisar o mundo, beleza? Então vamos pesquisar o mundo. Aí quando você pesquisa o mundo, você vê que o mundo é uma relação, ele depende da tua subjetividade. Por quê? uhum, Porque cada um vê o mundo de um jeito. Cada um uhum, tem uma impressão diferente das coisas. Cada um elabora e processa diferente suas experiências. uhum, Entende que tem um certo uma continuidade entre realismo e tal. Agora, se uhum, você pega a produção impressionista e joga no plano histórico, realmente parece que é algo que totalmente diferente do que se fazia no passado.
totalmente diferente. Pega qualquer tela, sei lá, do Tiziano, e daí pega um Monet, você diz, não, isso aqui é outra coisa, não é arte, tem que inventar outro nome aqui para dizer que é. Só que não. Sabe por quê? Eu separei aqui uns livros para te mostrar, pelo menos 3, que foram influências, desculpa, muito fundamentais para o... 4, tá? A gente tem que falar desse sujeito aqui, não esquece. Tá? Eu vou acabar esquecendo. Mas 3 grandes influências do impressionismo, então é 1874, tá? Foram Diego Velázquez, metade do século XVII na Espanha. O Velázquez seria o quê? Barroco. Barroco. Ou seja, 200, quase 300 anos antes, né? Rembrandt, Barroco também, no caso de Flandres, né? Holandês, no mesmo século. E, por exemplo, Georges Latour, esse aqui menos conhecido, né? Ele toma, assim, ele é o sucessor de Vermeer, que foi outra influência para os impressionistas e tal. Né? Esse é um ponto muito interessante, Victor, que eu acho que merece aí pesquisa, cara. Merece a gente escrever um negócio juntos até. Se a gente arranjar tempo... Peraí que eu estou desfocado aqui. A minha câmera, ela reconhece o rosto, então se eu tiro o rosto, ela borra. Só um pouquinho. É muito boa essa tua câmera. É boa, né? Que eu instalei toda uma luz nova aqui, criei mudei o microfone também, esse é mais profissional. Esse arco é uma coisa que sempre me instiga muito, eu reflito, só que nunca sempre sentei para escrever, acho que demandaria uma pesquisa mais qualificada, mais profunda. Mas é que é um arco do barroco até o impressionismo. Para mim é quase uma linha reta. Porque o barroco, para mim, é um ponto fora da curva. O barroco é um movimento realista no cerne de uma sociedade que não tinha nenhuma condição disso acontecer, do realismo. Porque, imagina, o contexto era o contexto da Renascença. Né? Tudo bem que naquela época grandes movimentos e revoluções estavam acontecendo, por exemplo, Copérnico, Galileu Galilei, depois Kepler, ou seja, a Terra, tudo eram revoluções muito profundas, né? Logo Descartes na filosofia, etc. Mas mesmo assim não tinha condições de aparecer um realismo como o barroco. Para mim é sempre meio assim impressionante como é que pode de repente surge você tem Michelangelo, não sei o quê, todos os maneiristas ali, né? Veronese, Mantegna não, desculpa, Bronzino e etc. E de repente Caravaggio pintando apóstolos de Cristo com pés sujos, usando um cadáver de uma prostituta encontrada no rio como modelo para fazer a morte da Virgem Maria. Como isso? Da onde isso? Sempre me parece um bagulho louco, mas louco. O Latour, que eu acho muito interessante, não sei se tu conhece, ele é assim, menos conhecido, talvez ele ficou assim, digamos, notabilizou-se por essa pintura assim, ó, Vitor. Pintava a luz de velas, os efeitos da luz de velas, né, em interiores. O que é absolutamente maravilhoso, né? Eu sou apaixonado por esse artista, eu acho ele um negócio difícil de explicar, assim. Enfim, sempre velas, tá vendo? É uma iluminação. Opa, acho que essa aqui já foi. É uma iluminação noturna de interior. Muito interessante. Veja que ele é um sucessor do Vermeer. Se tu compara uma tela do Vermeer com algumas produções impressionistas, você fica em dúvida ali qual que é um e qual que é outro. Porque o princípio é muito parecido. E note-se, o Vermeer usava câmera escura. Ou seja, a câmera escura te dá uma visão fotográfica da luz. É fotográfica porque ela é uma câmera fotográfica, a câmera escura, né? Ela literalmente é uma câmera fotográfica. Então ela te apresenta meio que uma impressão da luz na tua tela, que daí você pinta por cima. Ou seja, era na prática que os impressionistas fizeram lá no século XIX. E eles sabiam disso, eles se tocaram, tanto que eles foram recorrer lá a Velázquez. Velázquez é declaradamente uma grande influência no impressionismo. Pelo estilo da pincelada e pela rapidez da pintura e por isso aqui, né? Que é absolutamente maravilhoso. Dá para enxergar aí alguns borrões?
Uhum. Isso aqui, a distância, deixa eu te mostrar aqui a tela, é a empunhadura da espada do Duque de Olivares. Nossa, que loucura. E de perto, é isso aqui. Então, os impressionistas se ligaram, né, que aqui tinha uma coisa, que é um tipo de pintura. O Velázquez, ele pintava com pincéis de cerca de 1 metro de comprimento, o que o mantinha muito distante da tela. Quando a tela estava lá, ele estava aqui pintando, né? Uhum. Em pé, né? E isso fazia com que ele tivesse uma mediação muito direta entre o modelo que ele estava olhando e a pintura. Então, estava olhando aqui e pintando aqui, ó, muito rapidamente. Para conseguir esses borrões, tem que pintar rápido. Não tem muito jeito, né? E isso fazia com que a pintura só fizesse sentido à distância, porque Velázquez estava distante do seu modelo e fisicamente distante da sua pintura, né? Enfim, essas estratégias todas encontram uma certa semelhança histórica por essa disposição do artista em relação ao mundo. Velázquez, Rembrandt, Latour também se deixavam assim influenciar pela impressão imediata que tinham do mundo por causa da luz. É a recepção da luz. No impressionismo, é como se eles tivessem assim conscientizado isso, pincelado isso. Vamos agora pegar esse traço como marcador e a partir daqui a gente vai desenvolvendo suas pesquisas. Como que o olho recebe a luz? Se afinal está se tratando da relação do artista com o mundo, e essa relação é escópica, se dá pelo olhar, basicamente, né? Pelo menos até o século XIX, era fundamentalmente o olhar. Então, como que o olhar se processa? Aí começa a surgir essa pintura direta, né? Ir para a rua e receber o sol na cabeça e mandar bala ali, né? Produções muito impressionantes, né? Muito impressionantes. A noção de cor do Monet é inexplicável mesmo. Inexplicável. Os amarelos do Van Gogh é muito inexplicável também. Muito inexplicável. Como que ele consegue usar os amarelos e fazer aquilo? Tem um novo filme aí sobre o Van Gogh, né? Acho que foi lançado ano passado com do Julian Schnabel, o diretor. Maravilhoso. Acho que chama As Portas da Eternidade, Portal da Eternidade. O nome é terrível. Mas é um filme lindo, com William Dafoe, faz o papel de Van Gogh. Tem uns 12 filmes sobre a vida de Van Gogh, né? Então a gente acha que não precisava mais de filme, porque vai ser mais do mesmo. Não, o Schnabel faz um negócio louco ali. Eu achei muito bom, muito bom. E ali mostra um pouco de um contexto subjetivo do Van Gogh, como que era o bagulho ali, né? E daí a gente vai entender por que que essa produção do Van Gogh é tão íntima, tão pessoal, portanto, tão universal. Ele literalmente se isola do mundo, né? Ou é isolado, enfim. Que a gente tem o que ficou disso que foi falado, assim, que eu queria, na verdade, introduzir esse senhor aqui, mas se você tiver alguma outra questão aí, a gente fala antes, Vitor. Não, por enquanto não. Esse cara aqui, acho que é um ponto é a pedra angular mesmo do passado e do presente. Paul Cézanne, né? Porque tem um caminho que faz assim, ó, seguindo a lógica dos movimentos, né? Realismo, impressionismo. A gente tem que chegar no surrealismo. Esse é o objetivo. Então, realismo, impressionismo, pós-impressionismo. Nesse pós-impressionismo entra aí de Cézanne a Van Gogh, né, a Munch. E do pós-impressionismo para frente é que entram as vanguardas ditas no passado, vanguardas modernistas, onde dentre as quais surrealismo, né, que é o nosso objetivo final. Bom, acho que a gente vai deixar o surrealismo para a próxima daí, tá? Porque ele também tem coisa para dizer. Isso aqui é importante porque eu acho que dá uma liga nisso tudo, o Cézanne. A gente tem um pintor realista,
que ao lado do Courbet vai ter um caminho distinto de vida e de atuação e tal, e que muito diferente do Courbet, porém que vai também se direcionar para o realismo de uma forma, de modo a consolidar muito fortemente, muito significativamente o realismo na França. Né? Todos esses movimentos ocorreram na França, mas depois vão para a Europa inteira. Né? Que é o Manet. Tem na cabeça? Joga Manet aí. Eu até procurei aqui, mas sim. Boa. Isso. Aí tu vai ver o mais famoso aí, Le Déjeuner sur l'herbe, Almoço na Erva, que é um piquenique. Tal. Enfim, tantas outras. Olímpia. O que o Manet faz? O Manet, ele começa com... Ele é um pintor realista, e é uma geração antes dos impressionistas, e serve um pouco como assim um mentor dos impressionistas, sabe aquele pintorzão, medalhão que recebia os impressionistas em casa, que eles, sabe, reverenciavam um pouco, tinha uma relação assim de amizade, de admiração, né? E o Manet era diferente do Courbet, assim, era burguês, porque tinha dinheiro, né? Era rico, inclusive sustentava os outros. E prestava dinheiro para o Degas, era muito amigo do Degas, veja bem. Então, ele recebia no seu círculo íntimo os impressionistas e os pós-impressionistas. Degas já é um pós-impressionista. Né? Degas, que abre um parênteses importante, era um profundo admirador e discípulo tardio do Ingres. Olha que vínculo curioso. Né? O Degas um capítulo à parte da história da arte. Cara. É muito impressionante, eu aconselho muito o livro do Paul Valéry, Degas Dança Desenho. Eu tenho ele inteiro em PDF, posso te mandar depois, se tiver interesse. Porque Degas, esse é um ponto fora da curva mesmo. Esse aí é louco de entender em qualquer contexto artístico. Mas olha só, o Manet, ele faz uma coisa que é muito importante e que vai influenciar esse seu amigo aqui também, o Cézanne, amigo já não tão próximo, o Cézanne, que era muito mais novo, que é o seguinte... O Manet começa a pintar, ele é um realista, veja que os assuntos que ele pinta aí a sociedade da Belle Époque, né? De uma maneira assim, de um realismo que na época, Vitor, hoje pra gente, a gente olha essas pinturas, não parece significar nada, mas pra época isso foi uma porrada, era uma coisa brutal, ele era assim... Então, por exemplo, o Almoço na Relva é um piquenique. Primeiro, já começa aí, né? Piquenique. Como assim? Um artista representa um piquenique. Depois é um piquenique onde tem uma mulher nua e dois homens vestidos. Então, essa mulher é uma prostituta. Porque senão, quem que é? Uma dama da sociedade? Entendeu? Como já muda toda a história. E aí tu vai ver aí pinturas dele, pinturas da cidade, pinturas urbanas, pinturas de orquestras, pinturas, né, dos teatros parisienses, do teatro de vaudeville, que eles eram os frequentadores. É esse mundo da Belle Époque em ebulição, né? O mundo da Revolução Industrial e o mundo do descobrimento de uma subjetividade alucinante, né? E ele foi pintando, muito sério, com pesquisas muito profundas, uma pesquisa muito profunda, assim, até que ele faz uma coisa, eu não conheço bem a história em detalhe, se é um resultado puro de uma pesquisa, se é uma conquista técnica, se é um acidente, provavelmente um resultado de uma pesquisa, que é, por exemplo, a tela Olímpia. Quer ver? Digita aí Olímpia, do Manet, que tem várias. Se tu não achar, eu procuro aqui. Achei. Tem a do Manet, viu? Porque tem um monte aí. Então, ela está no Museu d'Orsay. Tá? Veja uma tela de 1863. Tá? E ele faz uma coisa que eu vou te explicar da seguinte maneira. Eu li um livro que eu gosto muito, li muito na adolescência, acho que li umas 3 vezes aqueles livros que a gente lê quando é adolescente, desesperadamente, que é o Servidão Humana, do Somerset Maugham. Eu li toda a obra do Maugham, sou apaixonado por esse inglês, um dos poucos ingleses assim que eu leio. E o Maugham, nessa obra, ele representa lá um personagem, que é o Philip, que tem assim, aspirações a ser artista. Ele nunca se torna bem um artista, mas ele estuda arte e tal. E aí ele conta
como ele e os amigos foram numa exposição e viram a Olímpia do Manet. E como aquilo impactou a geração. Como foi um marco, assim, uma coisa absolutamente incrível que tinha acontecido. Por quê? Porque o Manet, não só pelo liberalismo da tela, veja que é uma mulher nua, assim, que se expondo, né? Assim, totalmente à vontade, ela não faz a menor questão de se esconder, inclusive olha para a cara do espectador, olha nos olhos do espectador. Além desse liberalismo, existe uma coisa no tratamento pictórico que o Somerset Maugham é sagaz o suficiente para descrever na narrativa, que é o fato de o Manet ter saturado os tons. Ou seja, ele abstrai os meios tons, as meias tintas, entre preto e o Manet usava preto. Tá? Era uma coisa também revolucionária, porque os artistas não usavam, da academia não usava-se preto. Entre o preto e o branco, ele dá um puff, ele fecha assim. Em vez de fazer toda a gradação volumétrica de degradês, os tons e tal, ele satura. Então, o que é claro fica tudo claro, o que é escuro, tudo escuro. Você conhece desenho, conhece pintura, porque estudou comigo, sabe muito bem que a volumetria, ou seja, o degradê, é o coração do desenho, da figuração da tradição. Por quê? Porque é o degradê, ou seja, a relação dos contrastes, que eu vivo falando. Você deve ter assistido alguns dos meus muitos vídeos só sobre esse tema, o contraste. As últimas videoaulas que eu gravei são 4, só sobre o contraste. O degradê é o que fundamenta a terceira dimensão no plano da tela. Ou seja, é o que instaura a perspectiva, o efeito do campo de profundidade. E isso é a tradição. Isso foi a conquista da tradição. Né? Demorou séculos para o Brunelleschi criar a perspectiva, e quando chega no século final do 18, começo do 19, ela está assim absoluta, né? Já tinha sido criada a perspectiva aérea, que é a perspectiva cromática. Então, assim, a representação realista, a mimesis, estava no seu auge. Curiosamente, um século depois vai brotar o hiperrealismo, né? Vai surgir o fotorrealismo nos Estados Unidos. Quando achavas que a mimese estava dominada, surge um século depois o hiperrealismo. E hoje, a figuração contemporânea, que tem um movimento muito forte do hiperrealista, né? Bom, mas fecha parênteses, porque esse é outro capítulo muito interessante, só que também um pouco longo. Quando o Manet faz isso, Vitor, quando ele abstrai a volumetria clássica, ele se destaca da história. Por quê? Porque ele tem um tratamento agora que muda tudo. Porque muda a relação do artista com a pintura, com a síntese pictórica, com a técnica operacional. Por quê? Porque agora ele faz uma pintura. Esse é o primeiro corte da relação entre artista e mundo, que vai se distendendo cada vez mais. Impressionismo a fundo, ao longo do impressionismo, e chega um momento que ela arrebenta. Há um corte mesmo entre o artista e o mundo. E esse corte quem dá é o Cézanne, já no pós-impressionismo. Cézanne ele entende o que o Manet tinha feito lá atrás, com Olímpia e outras produções, uma coisa muito simples, que uma pintura é uma pintura. O José Saramago diz uma frase de gênero, que é um livro é um livro. E eu sempre penso nisso quando falo de Cézanne aqui, porque é isso. Um livro é um livro, quer dizer que um livro não tem responsabilidade de representação do mundo real. Não tem obrigação com o realismo. Ele é um livro, não é a vida real, onde tudo tem que fazer sentido. É um livro. Né? Uma pintura é uma pintura. Isso é uma coisa que não se tinha exatamente uma clareza tal. Por quê? Porque a pintura era muito mediada por outras instâncias. A tradição, a história, o Estado, né? Os salões que diziam como que a arte devia ser, etc. Ou seja, não é você pinta como você quiser, não existe isso. Você pinta como se pinta, sabe? Como se pinta. Pinta-se assim. Se tu faz diferente, tá errado. Entende? Nessa época aí, o Cézanne dá esse passo, que eu acho que é o passo mais fatal, por isso que eu acho que ele é o primeiro realmente
artista, digamos, modernista da história. O Picasso tem a humildade de dizer que Cézanne é o pai de todos nós. Essa frase é do Picasso. Picasso tinha muita clareza de tudo, né? Ou seja, ele entende que quem começou aquele movimento, o cubismo, não foi ele, Picasso, nem o Braque, foi Cézanne, que eu acho que eles nem se conheceram. Eu acho que Cézanne era antes, Cézanne morre jovem, tem uma vida muito trágica, né? Ele era muito rico, mas aí é deserdado pela família, se casa com alguém de uma classe social inferior. É uma história terrível, morre meio. O nosso Monet também, essa história é importante. A gente disse que o Monet, que meio que cria o movimento, dá o nome do movimento impressionista, né? Ele pinta em 1874 a impressão Sol Nascente. 1874, tá? Em 1868, Vitor, há um registro de uma tentativa de suicídio do Monet. Por miséria. Ele tinha tido um filho um ano antes e tenta se matar por miséria, porque não tinha condições de alimentar a criança. Nossa. Ou seja, 6 anos antes de fazer, ele tentou suicídio, felizmente não conseguiu. 6 anos depois, ele lança uma tela que dá origem a um movimento absolutamente revolucionário da arte. Que loucura, né? 6 anos antes. Já pensou se ele tivesse se matado, cara? A história da arte seria outra. Se não tivesse Monet, o impressionismo não seria o impressionismo. Porque ele é o pintor máximo do impressionismo. Muito louco, né? E o Cézanne também tem uma vida muito desgraçada, assim. Acho que era uma pessoa complicada também, difícil de lidar, pelo que se lê assim, né? Bom, o Cézanne faz isso aqui, ó. Essa pintura da tela aqui do livrinho da Taschen já diz muito, né? Essas naturezas mortas, deixa eu te... Acho que aqui é ruim, eu vou te passar aqui uma série de pinturas que eu já tenho selecionado. O Cézanne faz uma coisa muito importante, que é o seguinte, Cézanne. Ele simplesmente tem a coragem, pela primeira vez, de abrir mão da tradição, voluntariamente. É uma atitude deliberada. Ele é consciente disso. Ele diz, eu não vou seguir os passos da tradição. Ou seja, eu não vou desenhar como se desenha, eu não vou fazer o que se faz, como se faz, eu não vou seguir regra nenhuma da academia. Ele buscou, assim, fortemente, né? Vou te enviar pelo WhatsApp, pode ser? Uhum. Para daí tu ir acompanhando aqui as imagens, senão é difícil de entender o que. Essas 6, 7 telas que eu estou te mandando ali fazem total diferença e já dá para entender plenamente assim o que é, qual é o projeto do Cézanne. Peraí que meu computador está um pouco lento e tem muita coisa aberta. Ó, mandei lá no WhatsApp. Quando chegar, daí você me avisa aí. Tá. Ainda não chegou. Aí, agora sim. Entendeu? Chegou? Uhum. Olha só, essas, especialmente as naturezas mortas ali, aquela mesa, por exemplo, ali com acho que é um prato de cerejas, né? Se não me engano. Cerejas Acho que sim. e pêssegos, né? O Cézanne que diz conquistei Paris com uma maçã, porque ele tem uma tela famosa, não sei se é uma dessas que eu mandei, que é uma maçã verde, né? Que... Olha só como, por exemplo, está aquele prato, né? O Cézanne faz uma coisa bem louca, que é, como é que eu vou dizer, a retroação da perspectiva brunellesquiana renascentista. Então é o seguinte, a tradição foi em linha reta, como eu acabei de dizer, em direção à representação realista. A figuração, portanto, da tridimensionalidade. Porque se uma coisa qualifica o mundo das aparências, é que ele é físico, ele é sólido, tem densidade. Para representar isso, tem que ter técnica. Durante 400 anos, os artistas ficaram testando qual é a melhor técnica. Quando, enfim, se chega, que é no neoclassicismo, vem o realismo, que meio que joga para o ar tudo isso. Né? Na sequência, o impressionismo, que joga mais ainda, né? Que relativiza muito mais a técnica em nome da impressão direta. Quando chega no Cézanne, ele disse assim, eu não quero a mediação de uma técnica, ou seja, de uma convenção simbólica, como é a perspectiva, tal como enuncia Panofsky no livro
a perspectiva como forma simbólica. Esse livro é fundamental para entender o que é a perspectiva e o seu significado na Renascença, né? E o seu limite também. Mas o que o Cézanne faz é abrir mão de quaisquer conceitos abstratos que mediem a sua relação com a realidade. Quando a gente vai estudar desenho, Vitor, você deve lembrar, a primeira coisa que estudou foi perspectiva. Lembra? Volumetria, como teoria de luz e sombra, e perspectiva, como constrói um cubo, como constrói uma caixa, como entende os campos de profundidade, como o ponto de fuga faz as linhas convergirem, etc. Né? O Cézanne dá um pulo e diz assim, eu não quero nada disso. Eu quero olhar para essa maçã e quero representar exatamente o que eu vejo. Ele faz uma coisa que é uma coisa impossível, mas tentou, né? Foi um experimento válido, que é pular essa parte e se livrar do quadro de referências experienciais e conceituais que ele trazia. Porque ele conhecia a tradição. Todos os artistas ali conheciam, eles moravam ao redor do Louvre. O Ingres dizia que quando ele tinha, às vezes, uma dúvida numa cor, ele saía de casa, atravessava a praça, entrava no Louvre e dava uma olhadinha em Rafael, não sei o quê, entendeu? Para ver, é aquela cor, lembra, é tal. Esse pigmento, aquele pigmento, voltava para ateliê. Tipo, a tradição era de casa ali, era o quintal deles, entendeu? O Cézanne conhecia. Por isso mesmo ele era capaz de abrir mão, porque só conhecendo a técnica você consegue se liberar dela. Né? Ela só é uma prisão se você não a conhece. Se você a conhece, você pode não usá-la sabendo por que não usar, não usá-la como recurso expressivo, inclusive, né? E olhar diretamente para o objeto e representar a sua sensação visual mais imediata. Aí é que o que até então, sendo redondo, era representado como oval, a gente sabe por quê? Porque o escorço achata, né, e a perspectiva distorce as formas. O prato é circular, então ele representa um círculo. Tá ali o prato de cerejas, ó, redondo. Porque é assim que é. Não, mas tem que ser representado assim. Não, eu vejo assim, porque a gente vê assim mesmo, entendeu? A mesa é assim? Não, a mesa é assim e tal. Não, é assim porque é assim que eu vejo. Eu estou em pé aqui olhando para a mesa. Eu estou vendo que é um quadrado. Entende? Pode ver, a mesa dele é quadrada, ó. Não tem aquela deformação que vai para um ponto de fuga, né? Todas essas obras aí, tem uma mesa dela ali, que é a mesa com os pêssegos e a jarra, acho que é uma mesa verde, talvez, que é totalmente quadrada. Ou seja, ele faz uma coisa que só quando eu li lá o Panofsky que eu entendi esse sentido mais profundo do que ele faz, de tentar se liberar da mediação, da convenção matemática, geométrica da perspectiva, e desenhar o que ele está vendo, porque o que a gente vê é um espaço assim. É um espaço que não tem uma limitação composicional, é um espaço que é permanente, eterno, né, que não tem esses cortes que a perspectiva tem que fazer. Que são cortes abstratos para circunscrever a representação. Ele tenta pular tudo isso e ir direto. E aí, o que ele cria? A pintura. Ele está dizendo assim, com essa produção, e os artistas entenderam na hora, que é o seguinte, eu pinto, porque isso aqui que eu estou produzindo é uma pintura. Ela precisa ter uma coerência interna de seus elementos. Ela não precisa necessariamente ter uma coerência com o mundo lá fora. É dentro da pintura, aqui dentro, que eu vou resolver os seus detalhes, seus problemas, as suas questões, enfim, né? Sei lá. Aqui essa montanha que eu gosto. Isso aqui é uma pintura, isso aqui é o que fica, né? Então é uma atitude que parece muito a dos impressionistas, porque ele também ia em loco pintar, só que ele estava trabalhando na tela muitas vezes em estúdio, utilizando assim uma pintura muito que levava muito tempo, pintava, entendeu? Pensava muito na pintura, entendeu? Para ter uma sensação mais pura, mais imediata. É uma tarefa meio impossível, mas foi um experimento que revoluciona a arte. Porque se uma pintura é uma pintura, então, beleza, agora o nosso compromisso não é mais com o mundo, esse mundo fenomênico, das experiências, né, da realidade social. O meu mundo agora é o mundo das formas. Isso instaurou um século de arte. O século XX inteiro, para mim, foi um desenvolvimento dessa experimento do Cézanne. Porque o que a gente vê nas correntes modernistas é isso, é formalismos. Maneiras de se relacionar com a forma. Agora vamos pegar a forma e pintar em cubismo.
em forma de cubos. Aí vem o Picasso. Aí não, vamos pintar agora com, vamos abstrair todo o lance e daí vamos abstrair a figura. Aí entra o suprematismo. Aí vem depois o expressionismo abstrato, entendeu? Ou seja, o movimento da forma. É no pós-moderno que isso vai receber uma crítica, né, que vai olhar para trás e dizer, não, gente, acabou, né? Chega. Todo mês agora surge uma nova tendência, uma corrente artística que diz que é o FOB do Borogodó. Porque era assim, né? Todo ano surgia. Agora é o cubismo, agora é o futurismo, agora é o dadaísmo, entendeu? E acabou isso. Isso é um formalismo, não tem o menor sentido. Agora a arte né, é outro terreno, outra realidade. Mas você veja que como foi fundante essas descobertas do finalzinho do 19, realismo, impressionismo, para chegar, para abrir caminho para as correntes modernistas aí do século XX. E é nesse contexto que a gente pode falar do surrealismo daí, que eu considero pessoalmente uma das correntes mais interessantes do século XX. Mas aí fica para outro encontro mesmo, Victor, senão fica muito longo, né? Não, tranquilo. Manda aí, quer dizer alguma coisa, discordar, criticar, fica à vontade. Não teria nada para falar no momento. Teria que absorver, na verdade. Você acha que faz sentido aí esse papo todo? Não, acho que faz bastante sentido. Uma coisa que me fez pensar também, que fez me dar conta, me ajudou a responder uma questão que eu estava pensando é que mesmo que a minha ideia do combate à idolatria seria que a gente já nasce enxergando o mundo de uma determinada forma, que é através, né, dos jeitos que normalmente nos instigam a enxergar, pelo menos no meu caso, e a partir do momento em que eu entrei em contato com o desenho, aí, nas nossas aulas, eu comecei a enxergar o mundo de outra forma. Então, eu aprendi a ver outras coisas que antes eu não via, prestar atenção em outras coisas que antes eu não via. Isso me ajudou a significar as coisas de uma outra forma. Mas no momento em que eu faço isso, eu crio toda uma, não crio, mas tem toda uma outra rede de significados que pode também se saturar e se transformar de certa forma numa idolatria também, né? Então eu fiquei pensando isso. Mas daí todo esse panorama artístico, fiquei pensando que justamente a renovação do olhar, essas diversas correntes artísticas, esse movimento social que existe normalmente já é algo que não permite a saturação de uma forma específica do olhar a ponto de se tornar idolatria se, claro, a pessoa que está fazendo arte tem o hábito de se questionar. E aí entra em toda a questão que tu mesmo falou de que desenho não é simplesmente desenhar algo, ficar desenhando no modelo vivo, por exemplo, para o resto da vida, que a arte tem que ter um significado e tudo mais. Acho que daí entram em várias dessas outras coisas. Aí acho que entra o campo do desver, né? Que é esse conceito que a gente criou e tem trabalhado aí que a gente ficou inclusive na pauta, né, do encontro, mas dá para a gente ir comentando sobre isso, porque daí o papo é realmente longo e é legal essa relação que você faz com essa tua pesquisa aí, com o desenho em si, ou com o desenhar, né, com essa atitude de observacional, de experiência visual do desenho, é bem legal, cara. Acho que dá samba. Dá samba. Vamos congelar aqui e conversar mais sobre esse tema em específico semana que vem? Daí fica o surrealismo e essa questão do desver, que eu acho que é ótimo, porque elas são muito coladas mesmo. Né? Pode ser. Beleza? Então, massa. Victor, obrigado pela atenção, boa noite. Conversamos aí na sequência. Depois a gente marca um outro encontro, né? Quando fica bom para ambos. Pode ser? Não vai poder ser sempre nesse horário daí, porque às vezes eu tenho atividade. Trancou, mas a última coisa que eu vi é que depois a gente marca outro encontro. Isso. Porque acho que não vai pode poder ser. ser sempre nesse horário, porque às vezes eu tenho que ser o host do Figure, da sessão do Modelo Vivo.
Daí eu não vou poder nas terças, mas a gente vai combinando de semana a semana Tranquilo. o horário. Pode ser? Pode ser, Beleza, pode ser. Maravilha. Tá bem. Isso aí, Até então. mais, Um abração então. para ti, Vitor. Boa noite. Até a próxima, Aí, cara. obrigado. Abraço, até a próxima. Bom te Valeu. ver. Igualmente. It all just slips away from me. I wish I had not let go. Floating through eternity. Never ever gonna get back home. I thought it was a routine check, a slight blip in the signal, so I nip out of my spaceship to fix it. My rocket's a bucket of rust, it just lost both wings in a solar wind gust. It should be in the throes of death, but I know best. I can work with these quirks and keep it making progress. This mess of a vessel goes beep beep for nothing. I spanned all the panels and